Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de aquecimento da nossa nova maratona Supere a Dor da Traição em até 4 semanas. Eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostra qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas. Bora falar? Bora aprofundar? A nossa aula da manhã foi fantástica, hein? Veio a Marília, minha aluna da turma 16, falar com vocês. E hoje a gente vai falar por que as relações chegam ao fim. Alguém aí quer saber? Por que as relações chegam ao fim após uma traição? Vamos falar sobre isso hoje? Bora lá? Não se esqueçam de esvaziar a xícara. Se esvaziar do seu julgamento, das suas críticas, para que você possa sair dessa aula levando algo aí dentro de você. Bom? Lembrem aí dos coraçõezinhos. E quem é nova, escreve para mim nova, para eu saber que é a primeira aula que você está me acompanhando aqui. Tá bom? Bora lá? Por que as relações chegam ao fim após as traições? O primeiro conceito que a gente precisa entender é que nós somos seres mamíferos, tá, gente? Então, quando a gente fala assim, quando uma relação chega ao fim, nós somos seres mamíferos de sangue quente. Por que as relações chegam ao fim após uma traição? Vamos entender o seguinte, que nós somos seres mamíferos de sangue quente. Então, a nossa vida são as relações. Nós precisamos dessa troca entre amar e nos sentir amados, tá? É diferente dos répteis, porque os répteis, eles são de sangue frio. Então, eles colocam o ovo e vão viver a vida, tá? Nós somos mamíferos de sangue quente. Nós precisamos do aconchego, nós precisamos do abraço, nós precisamos disso. Até quem fala que não precisa, precisa. Na verdade, está falando que não precisa para se defender de uma dor, ok? Até isso a gente precisa olhar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, olha só. Quando nós casamos, nós não levamos para nossa casa com o nosso marido somente as nossas malas, né? A minha mãe falava assim: daqui, quando você casar, você só vai levar as escovas de dente, porque o resto tudo é meu e do seu pai. Tudo que você quiser, você que vai ter que construir. Minha mãe sempre disse isso pra gente. E aí, quando a gente leva a nossa mala só com a nossa escova de dente, na verdade, a gente não tá levando só os nossos bens materiais. A gente está levando para as nossas relações, para construir o nosso casamento, nossas crenças e os nossos valores. Tanto nós quanto os nossos maridos. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Então, quando a gente se casa, quando a gente se une, a gente vai morar junto, a gente vai construir a nossa casa, comprar a nossa casa, a gente decide dar um sim para o outro. Nós não levamos da nossa família somente a nossa roupa, as nossas roupas, a nossa escova de dente, os nossos objetos pessoais. Nós levamos para essa relação todas as nossas crenças, todos os nossos valores. Paula, o que são crenças e o que são valores? Crença, gente, é tudo aquilo que eu acredito com muita fé. É aquilo que rege os meus comportamentos. Então, é por isso que nós temos crenças religiosas, nós temos crenças políticas, nós temos crenças em relação ao nosso feminino, à nossa sexualidade, ao nosso dinheiro, né? Então, por exemplo, se alguém tem uma crença muito forte de que ele é capaz, não importa a dificuldade que você esteja passando, você vai superar de uma forma muito mais, menos dolorida, tá? Vamos colocar assim, não menos difícil, mas menos dolorida. Se você tem uma crença que te limita, né? Porque a gente tem as duas crenças. As crenças que nos empoderam, né? Que nos transformam. E nós também temos as nossas crenças que nos limitam. Se eu tenho uma crença de não merecimento, se eu tenho uma crença de não acreditar que eu sou capaz, o que é que essa crença vai me dominar diante de uma dificuldade? Ela vai me jogar cada vez mais para baixo, tá? Então, as crenças é aquilo que nós acreditamos com fé, que não são só crenças religiosas, são crenças em relação a mim, crenças em relação o que é uma família saudável, o que é o casamento, o que é a sexualidade, o que é o dinheiro, é tudo aquilo que eu acredito com muita fé, tá?
E essas crenças, elas se dividem em duas. As crenças que nos fortalecem e as crenças que nos destroem. Porém, nesse meio do caminho, nós temos muitas crenças que são transparentes. O que isso quer dizer, Paula? Isso quer dizer que por muitas vezes eu estou esbarrando em alguns momentos da minha vida, pode ser no meu relacionamento, na minha profissão, na relação com os meus pais, com os meus filhos, que eu não consigo ver o porquê. Então, muita gente fala assim: ah, não tenho sorte no amor. Ah, eu nasci para ser infeliz. E ela não consegue ver essa barreira dessa crença que ela constrói, que ela tem comportamentos, mas que ela não vê o quanto isso é destrutivo para ela. É como se fosse um vidro de um box, sabe? Box de banheiro. Muita gente aqui tem esse modelo de box de vidro, né? Eu enxergo do lado de lá. Então, eu não vejo que isso é um problema. Mas toda vez que eu tento avançar, eu volto para trás. Toda vez que eu tento avançar, eu volto para trás. Isso acontece muito quando nós estamos passando por um processo dentro da relação de traições repetidas. Então, eu vou lá, eu perdoo aquele marido, eu tento avançar e pum, uma cabeçada de novo. Uma nova traição, um distanciamento, enfim, tá? Quando eu acho que eu tô conseguindo seguir com aquele marido, pum, de novo eu volto para estaca zero ou para -1, tá? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô querendo dizer aqui? Sim? Porque esse é um assunto, gente, que eu vou aprofundar lá dentro da nossa nova maratona, tá? Nossa última maratona do ano. Então, vocês precisam ter esses conceitos para conseguir aprofundar lá dentro da nova maratona Superador da Traição em 4 semanas, ok? Tudo bem? Ok. Então, vamos seguir. Então, nós temos as crenças que nos fortalecem e as crenças que nos destroem. Nós podemos chamar essas crenças também da nossa parte luz e da nossa parte sombra. Uma coisa que é importante que a gente entenda nas relações é que nenhum de nós é feito só de parte luz ou só de parte sombra. Então, é muito interessante quando as mulheres vêm detonando, mete o pau naquele marido. E isso é uma crença que nós já começamos a entender, que não existe alguém que é todo mal, que é todo sombra, e não existe alguém que é é pura luz, tá? Então, cuidado quando você vai falar do seu relacionamento, cuidado quando você vai falar do seu casamento, cuidado a forma como você vai falar sobre o seu marido, ok? Porque ambos possuem parte sombra, parte luz. É claro que quando a gente passa pela dor da traição e a gente não tem esse conhecimento, o marido vira totalmente parte sombra e a gente totalmente ser iluminado que não merecia passar por isso, tá? Tomem cuidado com esse lugar aqui, porque ele é muito perigoso, tá? Lá dentro da nossa nova maratona, eu tô trazendo para vocês 7 erros que nós estamos cometendo na nossa relação hoje, tentando superar a dor da traição sozinha e que a gente ainda não sabe que é um erro, ok? Então, tomem muito cuidado com isso. Primeiro, porque a gente não tem esse olhar de que todos nós temos parte luz e parte sombra. Segundo, que é um pilar 4 aqui que nós trabalhamos sobre a energia, que tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu reclamo, clamar, é falar 2 vezes. Então, quando eu tô falando da parte sombra do meu marido, eu tô atraindo mais aquilo para mim, tá? Quanto mais eu conto essa história de traição, quanto mais eu falo sobre essa história de dor, mais eu tô atraindo tudo isso para mim. Então, o que é que nós fazemos do lado de cá? Nós olhamos para a dor, mas nós focamos na solução, ok? Tudo bem até aqui? Beleza. Então, Paulo, quais são as crenças, né, que podem estar me impedindo hoje de superar a dor da traição? Nós temos várias. Eu trouxe aqui algumas que são mais conscientes. Porém, dentro da nova maratona e também dentro da jornada, que é o meu método, o meu processo terapêutico de 4 semanas, nós vamos identificar milhares de crenças que nos limitavam e que a gente nem sabia que era uma crença, tá? Só para vocês entenderem. Então, a primeira crença que eu trouxe aqui para nós é: quem aqui já disse isso dentro do seu casamento para esse marido? Você é tudo para mim. Alguém aqui já falou isso? Alguém aqui já falou isso para o marido? Você é tudo para mim. Toda vez que eu falo isso para alguém, olha como é uma crença
de quando eu estou numa postura infantil. Porque, gente, como uma pessoa adulta, como eu posso dizer que aquela pessoa é tudo para mim? Não é. Não é, porque se ela morrer hoje, eu vou sentir, eu vou sofrer, mas eu vou sobreviver. Entende? Isso é uma crença infantil de uma dependência. É uma crença de quem acredita que o outro precisa existir para que eu me torne completa. E o que é que está por detrás dessa frase? Está por detrás dessa frase uma crença de quem acredita que ainda está pela metade, que o outro é que me completa. E essa crença vem de outras crenças, como, por exemplo, a metade da laranja. Quem nunca ouviu uma crença como essa? Quem nunca ouviu falar que quando a gente cresce, a gente vai procurar a tampa da nossa panela? Isso é uma crença. Porque eu não sou raio de metade laranja de ninguém, eu nasci inteira. O outro vem para amplificar aquilo que já existe dentro de mim. Mas não pela metade. Eu não sou a tampa da panela de ninguém. Eu vim com a minha panelinha e com a minha tampinha prontinha de fábrica. Entende? É muito importante que a gente olhe. Por quê? Porque num processo como a traição, se eu já tenho essa crença embutida dentro de mim, que eu não vivo sem o outro, o que eu estou dizendo internamente? Eu estou dizendo para o outro, não importa o que você faça, não importa o quanto você me machuque, ainda assim eu fico nessa relação. Por quê? Porque eu não vivo sem você. Olha isso, gente. Olha isso que eu estou trazendo para vocês. Isso é uma crença sombra. E aí eu preciso transformar essa crença sombra em uma crença luz. Eu não sou a sua metade, eu vivo sim sem você. É claro que se você estiver ao meu lado, tudo pode ser mais gostoso, tudo pode ser mais, né, mais intenso. Mas se ainda assim você decidir não ficar, eu ainda sigo. Faz sentido isso para vocês? E aí, gente, quando aqui dentro da jornada nós vamos para o pilar 3, as minhas alunas aprendem a voltar para o seu lugar de adulta. Porque quem fala essa frase ainda está numa postura infantilizada de uma criança, que ainda busca desse marido aquilo que buscava com o pai e com mãe, tá? Então, é algo aqui que a gente olha lá dentro do pilar 3, para que essas dependências sejam curadas, ok? O que mais? E eu tive, gente, várias alunas, né? Já falei para vocês da Denise, falei para vocês da Fabiana, da turma 7. Ela falava isso pro marido dela. Você é minha vida, eu não vivo sem você. E esse tipo de amor, esse tipo de carinho, como é uma crença transparente, porque muita gente não consegue perceber por esse viés, ela acabava sufocando o outro. E o outro sabia que não importa o que ele fizesse de errado, ainda assim ela ficava. E aí vocês entendem que nesse processo não tem solução, a menos que eu faça o meu processo de mudança, tá? Uma outra crença que eu trouxe aqui para vocês e que muitas de nós já falamos, eu inclusive já falei muitas vezes no meu casamento, é felizes para sempre. Eu casei para sermos felizes para sempre. É ou não é? Quem aí teve essa crença embutida? Eu nasci para sermos felizes para sempre. E é tão interessante isso, né, gente? Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, nós viemos de uma linhagem, né, onde nós fomos educados pelas mulheres da nossa família. As mulheres da nossa família, naquela época, né, elas tinham que ser felizes para sempre. Por quê? Porque uma sociedade extremamente machista não permitia que a mulher se separasse. Por quê? Porque a mulher não era bem vista, né? Quando ela se separava, quando ela se divorciava, quando ela se desquitava, né? Tinha essa palavra na época. Então, a mulher, ela não era bem vista. Então, aquela mulher sufocava e tinha que viver aquele casamento, custe o que custasse, né? Fazendo de conta que era felizes para sempre. Por quê? Porque o que contava naquela sociedade é que eles continuavam juntos, né? Perante a sociedade, eles moravam debaixo do mesmo teto, que eles, né? Enfim. Mas isso foi passando com o tempo. Mas nós ainda carregamos muito dessa crença dentro de nós. Eu, quando casei, disse isso para mim, que esse seria meu primeiro e o meu último casamento. E olha a grande bobagem que eu estava falando. Porque hoje,
depois que eu superei a dor da traição, tendo acesso a todo esse conhecimento, eu entendi que eu mereço ser feliz, seja com esse marido ou com qualquer outro. Entende? Então, esse felizes para sempre fazia com que a gente ficasse naquele casamento, custe o que custar. Eu concordo, gente, que o divórcio, ele nunca deve ser pensado como uma primeira opção, ok? Isso é um fato, beleza. Mas também fazer como as mulheres da nossa família faziam, ficando nesse casamento a todo custo por causa de uma crença social, né, que hoje já não existe mais. Olha quantos modelos de família a gente vive hoje. Não que isso seja totalmente saudável, porque muitas mulheres sem o conhecimento vão tentando acertar nas relações, trocando de marido. E isso também não é saudável. Mas nós precisamos entender que o felizes para sempre é enquanto durar. Então, olha só, vocês estão passando por uma crise, por uma dor muito forte da traição, e vocês estão aqui em busca de conhecimento para fazer com que esse casamento continue sendo um casamento feliz a partir de uma nova relação, ok? E tá tudo bem. Mas no momento que eu fizer a minha parte e esse marido não estiver disposto a fazer a parte dele, eu sigo sendo feliz numa outra relação, tá? Faz sentido isso para vocês? Ah lá, estou vivendo uma dependência emocional, meu namorado me traiu e eu não estou conseguindo sair do relacionamento. Isso é mais sobre você do que sobre esse marido. Primeiro, entender da onde vem essa dependência para poder curar essa dependência emocional. Segundo, por que você está atraindo um modelo de homem com esse perfil que trai, tá? Para que depois você possa curar as suas relações. Então, te convido a estar com a gente lá dentro da nova maratona Superador da Traição em 4 semanas, até porque namoro é processo seletivo. Quando nós já estamos casadas há mais de 10, 15, 20, 30 anos, muita coisa pesa, né? Porque nós demos muito para essa relação, nós investimos muito nessa relação. Nós investimos, gente, às vezes a gente não consegue contabilizar isso, mas o investir não é só muitas vezes abrir mão de mim, né, por essa relação, para ser mãe, para ser dona de casa, não. Nós investimos a nossa juventude. Muitas de nós aqui investimos a nossa virgindade, a nossa sexualidade. Então, tem muitas coisas por detrás de um casamento de longos anos, que não é só os bens materiais, não é só a sociedade na empresa, não é só o que a gente construiu fisicamente, mas é aquilo que a gente não pode contabilizar. Como, por exemplo, os anos da minha juventude, ela não vai voltar mais. Eu conheci meu marido com 16 anos. Isso não vai voltar mais. E tudo isso foi um investimento nessa relação. Então, você simplesmente pegar e jogar tudo para o ar, né, é perder. É com certeza perder. Mas quando eu estou num namoro, não. Namoro é processo seletivo. É o que eu quero escolher para construir uma vida. Bom? Só um parênteses aí para vocês. Então, a traição, ela traz um fim. Até quando a gente vai se divorciar, a gente pode dizer que foi feliz. Feliz para sempre enquanto durou. Até onde durou, eu tive os meus momentos de felicidade. Mas agora eu termino esse ciclo e começo um novo, tá? Então, em todos os momentos, em todos esses ciclos, existiu sim a felicidade. Porém, ela não precisa ser para sempre da forma como nós cremos que deva ser. Principalmente, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Principalmente por questões religiosas, né? Eu casei uma vez, vou casar para sempre. Deus quer a nossa felicidade. Estejamos juntos e estejamos separados. Não dá para a gente manter uma crença social de continuar num casamento falido, né? Por causa dessa crença religiosa que eu tenho e viver um casamento infeliz, porque isso é contrassenso. Então, não importa onde eu estiver, fazendo bem, sendo feliz, Deus está feliz junto conosco, ok? Independente do nome que a gente dê para a religião. Existe algo acima de nós, né? Dê o nome que você quiser dar. Deus, Jesus, Jeová, o que você quiser chamar. Se nós estamos fazendo bem para nós, para os outros, se nós não estamos fazendo mal a ninguém, e se nós estamos felizes, Deus também se alegra com a nossa felicidade, ok? O que não pode é dentro dessa crença. Eu
religiosamente, né, dentro da minha comunidade, mostrar que eu estou casada, mas o quanto eu sofro com aquilo, quanto eu não sou feliz com aquilo, só para mostrar para os outros que eu tenho um casamento de 20, 30, 40 anos, tá? Primeiro movimento é investir, é ter conhecimento para ver o quanto eu ainda posso viver uma nova relação com esse marido. Mas se não der, eu preciso seguir a minha vida, ok? A minha mãe, quando ela foi traída, ela tinha essa crença do felizes para sempre. Ela embutiu essa crença em mim de que quem casa, casa uma vez só. Que mulher que descasa fica mal falada. Essa foi a crença que veio para mim. Então, o que eu falei para vocês antes de falar essa crença? Essa era a minha crença. Eu carregava ela comigo. Quando eu me deparei com a traição, eu me perdi. Porque eu falei, como eu vou ser agora uma mulher separada? Como eu vou ser uma mulher divorciada? Entendem? E essa crença controla os nossos comportamentos. Por isso que uma mulher que fala que nunca perdoaria uma traição e perdoa, se sente tão mal, se sente tão culpada. Por quê? Porque ela disse que ela nunca perdoaria. Mas agora ela quer dar mais uma chance. E ela fica com aquele sentimento. Eu tô perdoando, mas eu sei que não deveria perdoar. Eu tô perdoando, mas eu me sinto culpada por perdoar esse marido. E adivinha em cima de quem que a gente desconta isso? Em cima do marido. Louco isso, né? Mas é em cima do marido que a gente desconta toda a nossa culpa, porque foi por causa dele que agora eu tenho que voltar atrás numa crença que era minha, que eu defendia com muita fé, tá? Eu tinha comigo a frase que sempre ouvi: não faça para mim o que você não quer que eu faça para você. E isso me deixa segura. E não foi bem assim. É verdade, Fernanda. Só que, né? Isso é dentro de nós. Isso é dentro de nós. Mas, quando a gente fala do marido, ele também traz consigo as suas próprias crenças. Então, nós temos dentro, quando a gente olha para a traição, aqui dentro da jornada, né? Vou falar pelo meu método, nós olhamos pela parte bibliográfica, que são aqueles comportamentos que já foram afastando a gente dentro da relação, mas nós também olhamos para as questões inconscientes, que é aquilo que eu chamo de causa raiz, os buracos dessa relação, aonde levaram a uma traição de uma forma inconsciente. Por quê? Porque muitas vezes eu não sou tão livre para decidir como eu acho que eu sou, tá? Aqui dentro do Pilar 3, eu mostro isso para vocês dentro de um exercício do porquê não tinha como ser diferente. Por que essa traição entrou na sua vida e por que não tinha como ser diferente, tá bom? Outra crença fortíssima, que é quem ama não trai. Quem aí já passou por essa crença e traz essa crença todos os dias na sua mente? E isso dificulta você superar a dor da traição. Se ele diz que me ama, por que ele me traiu? É ou não é assim? Quem aí passou por essa crença? Nossa, eu sempre falei que nunca perdoaria uma traição. E adivinha? Fui traída e tenho dificuldade em perdoar. Então, dona Cíntia, você sabe onde está o seu caminho de solução aqui dentro dessa nova maratona. Por quê? Porque tem mais coisas que você precisa entender. Por que você não perdoa? Muito provavelmente porque você viu o sofrimento das mulheres da sua família passando por esse processo. Então, assim, para você, traição é algo inadmissível, né? E agora o mundo deu uma volta, assim, ó, e fez você se colocar exatamente nesse lugar para ver o quanto você realmente dá conta de fazer diferente. E esse é um processo que nós olhamos aqui dentro da jornada, tá? A minha mãe, quando foi traída, se separou. E eu ficava pensando que quando acontecesse comigo, faria o mesmo. Mas isso foi uma das coisas que só enxerguei com a jornada. E isso é tão bonito, né, Fernanda? Que é o que eu falei para as mulheres. A Fernanda é minha aluna aqui da turma T14. Tem crença, gente, que a gente só vai se dar conta quando eu estiver dentro de um processo terapêutico. Essas crenças que eu estou trazendo para vocês são as crenças mais aparentes, porque elas são socialmente faladas, né? Mais constantemente. Mas existem muitas outras que estão ali, ó, embaixo do tapete e que eu nem sei que são elas que estão me influenciando o tempo todo, tanto para ser mais feliz como para continuar agarrada nessa dor da traição, tá?
A Gleice falando aqui, ó. Eu super pensava assim, sou turma T16. Então, ó, quem ama não trai. Gente, isso não é verdade. Sabiam disso? Isso não é verdade. Não é uma verdade absoluta. Isso pode ter acontecido com alguns casais? Pode, pode, eu não vou generalizar. Mas isso não é uma verdade absoluta. Quem fala isso é porque não tem conhecimento do que é que está por detrás de uma traição. E só por pensar assim, e ela quer terminar essa relação, e ela quer começar uma nova relação para tentar acertar, aí que ela vai e ela vai errar de novo. Por quê? Porque essa crença, ela não é real. Quem ama não trai? Não. Isso não é real. A minha experiência do lado de cá é que muitos casais se amam. Vocês viram a Marília hoje, né, no depoimento dela hoje de manhã, dizendo quanto agora ela está vivendo o melhor momento da vida dela com esse marido. Quantas mulheres eu escuto agora falando que está vivendo o melhor momento com esse marido depois da traição? Por quê? Porque existe amor. Mas antes, o que existia era aquele amor à primeira vista, aquele amor romantizado, aquele amor que a crise não suporta. O que dá base para o amor, gente, presta atenção que se vocês conseguirem levar isso com vocês, vocês vão conseguir ter muitas viradas de chave na sua vida, tá? O que sustenta o amor, que supera a crise, o amor maduro, tá? É o conhecimento. Então, assim, pode existir amor, sim. Mas se não tiver o conhecimento, que é a base do amor, o amor não se sustenta. E é aqui que começam as brigas, os distanciamentos, os empilhamentos emocionais, os divórcios litigiosos. É assim que funciona. Então, existia amor, sim. Porém, se eu não tenho o conhecimento, que é a base que sustenta esse amor não se sustenta sozinho. Então, minha mãe sempre brincava, né? Amor e uma cabana não alimentam um casal. Minha mãe sempre dizia isso. Amor e uma cabana não alimentam um casal. Então, se a gente não tem essa base de conhecer, de transformar esse amor à primeira vista, que não suporta as crises, em um amor adulto, em um amor maduro, nem esse casamento e nem qualquer outro tem como dar certo, tá? Porque só os adultos sabem se relacionar de forma saudável. As crianças não sabem. As crianças querem tudo do seu jeito. Os adultos fazem o que precisa ser feito, mesmo não querendo. É ou não é? Eu preciso ser adulta para acordar todos os dias de manhã e trabalhar. Mesmo que eu não queira fazer isso, mas eu sei que eu preciso fazer isso, essa é minha responsabilidade de adulto. As crianças, não. As crianças, quando não querem ir para a escola, o que elas fazem? Elas dão desculpa, estou com dor de barriga, hoje eu não quero, perdi a hora, entende? E isso se repete também nas relações, mesmo a nossa idade biológica, né? Eu estou com 30, 40, 50 anos, mas aqui dentro de mim, quem comanda as minhas relações ainda é a criança e não a mulher adulta. Todo o nosso processo aqui dentro da jornada é trazer essa mulher adulta para fora, porque ela é que tem a sabedoria para conduzir as suas relações, tá? Ela cuida dessa criança dentro da história dela e essa mulher é que aflora. Essa mulher sabe conduzir uma relação. Essa mulher sabe ser uma mulher apaixonante. Essa mulher sabe não ser a mulher mimizenta e a mulher chatonilda, tá? Que eu falei para vocês. Então, aqui dentro do pilar 2 e do pilar 3, nós trazemos toda essa base de conhecimento que a gente precisa para fazer o amor dar certo, ok? Tudo bem até aqui? Posso seguir? Quem trai uma vez, trai sempre. Quem aí já ouviu essa crença também? Quem? Quem trai uma vez, trai sempre. Isso é uma crença, Paula? Isso é uma crença. Por quê? Porque existem maridos que traiu uma vez e traiu de novo. Por quê? Porque a causa raiz daquela primeira traição não foi olhada, não foi curada, não foi feitas as mudanças que precisavam fazer. E é claro que se eu continuo do mesmo jeito, os resultados também continuam da mesma forma. Do mesmo jeito que existiram maridos que traíram apenas uma vez, aonde a mulher teve sabedoria, superou a dor da traição, levou esse conhecimento para dentro de casa e esse marido não traiu mais.
Então, isso daqui é uma crença. Quando a gente fala de uma forma genérica para todo mundo, mas eu não perdoo, porque quem trai uma vez trai sempre. Isso não é real. Porque isso você está generalizando, ok? E se existe um casal que passou pela dor da traição uma vez e esse marido não voltou a trair de novo, então aquela crença que todo mundo faz deixa de existir. Ok? Tudo bem? E se passou por mais de uma traição, é porque o que precisa ser visto, o que é que precisa ser olhado, curado, corrigido, ainda não foi. Enquanto isso não for visto, corrigido, tudo se repete. Tá bom? Faz sentido isso para você, gente? O quanto essas crenças, elas estão embutidas em nós, estão embutidas na nossa sociedade, estão embutidas em toda a roda de amigos que a gente vai, que a gente escuta, né? Então, tomem muito cuidado com os conselhos também, tá? Da onde você vai, do que é que você escuta. As crenças que nós carregamos não são escolhas. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante e faz total diferença no nosso processo, tá? É o seguinte, nós não escolhemos as nossas crenças. Nós recebemos, nós tomamos. Sem perceber, nós já estamos vestindo as crenças que foram sendo passadas de geração em geração. Então, se eu não estou numa postura de conhecimento, desperta, sábia, para saber o quanto que essa crença que veio me ajuda, o quanto que essa crença que vem me atrapalha, eu vou seguir os mesmos padrões. Então, por isso que falam assim, todas as mulheres da minha família foram traídas. Eu também. Por quê? Porque se nós seguimos os mesmos padrões de crenças e repetições, é claro que os resultados também serão os mesmos. Ok? Faz sentido para vocês? Não entender o poder dessas crenças sobre nós é o fim. É o fim. Não tem solução. Não tem. Você pode passar anos na terapia tentando resolver problemas que, na verdade, não existem. Eles são criados pela nossa própria mente, tá? Não tem solução. Beleza? Ok. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Eu tive, lá dentro da jornada, a gente fala sobre várias crenças, né? Tinham mulheres com crença sobre sexualidade, crença sobre dinheiro, crença sobre pais, né? O que é um pai, o que é uma mãe, crença sobre casamento, crença sobre traição, crença sobre perdão. Tudo isso nós trabalhamos lá dentro da jornada, uma a uma, principalmente as crenças transparentes. Aquilo que está inconsciente, que eu ainda nem sei que existe, mas que está me dominando ali o tempo todo, tá? O que é que eu posso fazer de errado? Se eu sou tipo Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, e não vou mudar. Se eu trago comigo essa crença, que eu sou assim, quem quiser vai ter que me aceitar assim mesmo, desse jeito, do jeito que eu sou, não é não aceitar o outro como ele é, mas é entender que tem certas crenças que geram nossos comportamentos que mais nos afastam de viver uma vida plena, feliz, em paz, do que nos ajuda. E se você ficar nesse lugar que é assim mesmo, se ele quiser, ele vai ter que me aceitar assim, não tem solução, tá? Não tem solução. Infelizmente, gente, não tem solução. Outra coisa que você não pode fazer, ignorar. Tá aqui comigo, tá sabendo de tudo isso que eu tô falando para vocês, tá fazendo muito sentido tudo que eu tô dizendo, e aí você desliga a live e volta como se nada tivesse acontecido. Essa também é uma das piores coisas que você pode fazer. Por quê? Porque ao invés de ter um problema, você vai acabar tendo dois. Que em algum momento, quando acontecer exatamente tudo aqui, como eu te falei, uma próxima traição, um filho fora do casamento, um adoecimento, uma tentativa de suicídio, qualquer coisa que são efeitos de uma traição não olhada, não curada, você vai dizer, caramba, eu estava naquela live, a Paula falou que isso ia acontecer e eu fiz de conta que não estava acontecendo nada, eu fiz de conta que eu ia dar conta sozinha e olha lá, bruxa, ela falou que ia acontecer e aconteceu. Por quê, gente? Eu não tenho nada contra as bruxas, tá? Só tô brincando com vocês nesse sentido, porque quando a gente trabalha com conhecimento, a gente sabe quais são os resultados dos próximos passos. Se você decide fazer uma mudança, se você também decide não fazer uma mudança. Lembre-se, o meu método se chama Jornada à Lógica dos Relacionamentos. O que isso quer dizer? Que existe uma lógica.
para tudo que dá certo, para tudo que dá errado. Então, se você decide ignorar todo esse conhecimento, é claro que vai existir uma lógica para tudo dar errado. E não é praga, tá? Não é bruxaria. É porque existe uma lógica, assim como 2 mais 2 são 4. Beleza? Então, o que eu preciso fazer, Paula? Ter o conhecimento, identificar essas crenças e questionar essas crenças dentro de mim. Eu vi uma crença aqui, acho que foi a Edilene que colocou, ó. Eu não casei para separar. Essa é a minha crença. E aí eu preciso questionar essa crença. Eu preciso ter força, conhecimento suficiente, me curar principalmente, para questionar ela de frente. Tudo bem, no primeiro momento, eu não me casei para me separar. Mas antes de ficar casada a qualquer custo, eu decido ser feliz. Então é um movimento que eu quebro essa crença dentro de mim. Entende? E isso faz com que eu esteja pronta para ficar junto ou para me separar, desde que eu siga uma nova relação, desde que eu esteja feliz. A Laís é de que turma, Laís? A turma 12. Turma 12. E a Laís veio aqui para contar que o que aconteceu na sua vida depois que você veio para a jornada? Você superou em quantas semanas? Foi da segunda para a terceira, no início da terceira. Mas você superou a dor da traição? Superei, sim, sem dúvida nenhuma. Da segunda para a terceira? Foi. Da segunda para a terceira semana. Bem no início da terceira semana. Bem no início da terceira semana. Ô, Laís, o que é que você estava vivendo aí depois que você passou pela dor da traição, que você achava que não tinha mais jeito? Que não tinha como tirar essa dor, esses pensamentos, essas inseguranças, e até você encontrar a jornada. O que é que você estava vivendo antes? Pai, Paula, tava tudo ruim. Tudo tava ruim. Eu me sentia muito mal, eu chorava muito, eu não dormia direito, eu não me alimentava bem. Eu tava adoecida, eu não conseguia, eu não tinha foco em nada, eu não tinha paciência para nada, nem para cuidar dos meus filhos. Nada, eu tava assim, vivendo um caos. Em todas as áreas, assim, eu não conseguia trabalhar direito. Tava ruim. As dores típicas da traição, né? E aí, Laís, você me encontrou no Instagram, foi isso? Foi, assim, eu pesquisei por algumas... Assim, pesquisei nas redes sociais o que levava uma pessoa a atrair, uma pessoa que diz que ama atrair, como superar essa dor. Eu pesquisei e aí um dia apareceu. E aí foi bem por essa época, mais ou menos, assim, acho que já tinha fechado a última turma do ano. Tá. E aí eu comecei a ver uns posts, de vez em quando uma live. E aí aquilo foi, assim, fazendo bem pra mim. Aí até que começou a maratona, eu entrei na maratona. E eu não tive dúvida que aquilo ia funcionar. Porque só com as lives abertas já comecei a melhorar bastante, assim, aquela dor, aquela angústia. Já comecei a melhorar. E aí deu certo. Eu até acho, assim, eu falei que eu ia participar da turma 12, porque a minha condição financeira não estava muito boa. Mas aí, por aquilo que eu já falei, né, de outras vezes, peguei minha filha chorando no domingo, dizendo que não aguentava mais isso, e eu falei, eu vou entrar de qualquer jeito. Quantos anos tem sua filha, Laís? 16. 16. Quando a Laís ainda tinha, ela sabia que aquilo ia funcionar, mas ainda tinha ali o seu resquício de dúvida, né, para poder entrar, por questão financeira, enfim. E aí, quando ela viu a filha chorando no quarto, ela falou: algo agora eu preciso fazer, né? Que não seja por mim, que seja por ela. Foi ela que te incentivou, né? Vendo aquela cena de dor, né? Porque não existe nada pior, né, Laís? Que a gente sofre, mas ver a dor dos nossos filhos, foi até interessante falar isso, que eu acabei de fazer um story da Manu lá fora com as minhas cachorras, né? Com as minhas Rottweilers. E eu falei isso, quando os pais estão bem, né? Quando a mãe está bem, os filhos estão em paz. Porque nós somos os pilares emocional do nosso lar. Quando a gente está bem, o nosso lar está bem, né? Os nossos filhos estão bem. Mas quando a gente também está desequilibrada, quando a gente está em dor,
eles também sofrem. E ver a dor deles dói ainda mais. Paulo, assim, eu tava de um jeito que eu não tinha paciência para conversar, tudo que eu tenho um filho de 5 anos, sabe? Tudo que ele fazia me irritava, eu gritava, eu já ligava, era aquela, sabe, tava assim, a minha cachorrinha. Eu não tinha paciência de dar um banho nela, de fazer um carinho, porque eu não conseguia nem escutar o latido dela. Sim. E aí, no domingo, eu assisti toda a maratona do domingo, teve a live de encerramento, né? Tá. Na segunda-feira, seriam as inscrições. E aí, o meu esposo chegou nesse final de semana, ele estava em casa, e a gente, no domingo, à noite, a gente teve uma briga feia. Tá. Aí passou a briga, a gente estava na sala e minha filha no quarto. Aí, quando eu demorou um pouco, assim, eu fui lá no quarto, ela estava chorando. Aí eu perguntei o que era. Ela falou, mãe, eu não aguento mais isso. Não aguento mais essas brigas. Aí aquilo foi assim, um pontapé para mim tomar a iniciativa, porque eu já tinha decidido. Eu falei, não, eu não vou fazer essas inscrições, porque, cara, nesse ano tem muita dívida, muita coisa para... E aí, deixa para a próxima. A gente sempre fala isso, né, Laís? E aí, quando ela falou isso, eu disse, não, eu tenho que tomar uma atitude, porque não dá para esperar mais. Sim. E aí, quando foi no outro dia, na segunda cedo, eu fiz a inscrição. Fez a inscrição. Ô, Laís, e o que mudou? Valeu a pena? Muito, muito a pena. Mudou tudo, Paulo. Eu estou vivendo assim, igual a colega falou de manhã, é assim, um novo relacionamento, a melhor fase. Um novo casamento, assim, tem coisas que eu nem imagino que... Antes eu achava que estava tudo bem, porque até eu descobrir a traição, eu não, tipo assim, pra mim estava bem. Eu tinha um relacionamento bom, a gente não brigava muito, a gente era assim, normal, tava bom. E aí do nada, eu tive uma pequena desconfiançazinha e fui procurar e achei. E aí aquilo desmoronou, assim, meu mundo. E aí foi aonde piorou tudo. Sim. O que eu achava que estava bom, sim, não estava e piorou tudo. E aí mas hoje está ótimo, tá? Estou vivendo muito bem, estou muito feliz. Que bom. Como está a sua relação agora com a sua filha? Tá ótima. Muito boa. Assim, ela era muito fechada. Minha filha, ela é aquele tipo de mente mundo na lua, né? Tá. Oiê! Oi, pequeno. Tudo bem? E aí ela era muito fechada, sempre no quarto, sempre, né? E não conversava muito, ela quase não... Se eu não perguntasse alguma coisa, ela quase não me contava nada. Tá. E aí, agora, a gente tem uma relação muito boa, ela me conta, assim, ela tá namorando, né, tem um namoradinho, ela me pergunta as coisas, tipo assim, a gente tá, ela tá bem, ela se sente segura em me falar as coisas, me perguntar, me pedir conselhos, e antes não era assim, ela era bem fechada, bem caladona lá dela, assim, quieta. Ô, Laís, e como ficou aquela dor, né? Porque as mulheres falam assim, eu não consigo esquecer, eu não consigo tirar aquela dor de dentro de mim, eu não consigo me desprender daquela dor. O que aconteceu com você depois que você superou a dor da traição? Porque esquecer a gente não esquece, mas o que foi que aconteceu? O que mudou? Eu não sinto dor, não. Às vezes eu lembro bem vagamente, assim, quase, é bem difícil, assim, eu me pegar lembrando daquilo. Mas não tenho dor, não tenho. Agora, esses dias eu estava lembrando a última viagem que eu fiz com meu esposo, porque quando eu descobri, eu fiquei fuçando, sabe, as coisas para saber. Aí eu sabia que era de um posto, sabia da cidade, mas eu nunca tinha ido lá. Tá. Passado, assim. Aí na última viagem que eu fui, eu fiquei prestando atenção. Quando eu vi, já disseram, aí quando a gente não encostou, ele só passou, e eu passei olhando e eu vi a terceira pessoa. E eu sabe, assim, se fosse na época, eu acho que eu tinha pulado daquele caminhão e tinha ido. Mas não senti nada, Paula, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu superei ele, porque eu vi e aquilo não me doeu, não me... Hoje, assim, é que nem você sempre fala, quando a gente supera, a gente agradece. Hoje eu agradeço,
tivesse descoberto essa traição, eu jamais seria a mulher que sou hoje. Sim, verdade. Jamais, assim, estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Sim. E é tão gratificante, né? A gente está nesse lugar agora. E por que a gente não fica lembrando? Porque o que a gente está vivendo hoje é muito melhor do que quando a gente estava lembrando daquela dor, né, Laís? É isso aí. Isso mesmo. Agora, esses dias, a minha cunhada, quando ela veio embora, ela morava em outro estado, e aí quando ela chegou, foi assim, mais ou menos na época que eu estava passando por isso tudo, né? Eu nunca falei nada assim da minha família, ninguém nunca ficou sabendo, sabe? Tá. E aí, só que como eu tava estressada, né? Um dia desse, agora, semana passada, ela falou assim, a Laís mudou totalmente, a Laís é outra pessoa. No dia que eu cheguei aqui, eu vi ela era estressada, ela era assim, sempre empurrada. E hoje ela tá muito mudada. Só que ela não me perguntou nada, assim, o que foi que houve e tal, mas eu gostei disso. Sim, claro, com certeza. E é tão bom, né, Laís, quando a gente muda para melhor. E a gente muda para melhor, não para caber no mundo de ninguém, mas por nós mesmas, né? Antes de fazer isso pelo nosso casamento, a gente faz por nós. Olha lá, é verdade, a gente não sente nada quando vê a terceira pessoa, a Bernadette falando aqui, a aluna também. Laís, muito bom, viu? Não senti nada. A gente não sente. E aí, mulheres, eu sei que para vocês que ainda não superaram a dor da traição, parece loucura isso que a gente está falando. Né, Laís? Talvez quando você estava lá do lado de lá ainda, sem superar a dor da traição, você me ouvia falar isso, falar assim, meu Deus, como isso é possível? Hoje eu não vejo solução. Mas quando tem um método, um passo a passo... Eu imaginava, meu Deus, essa mulher só vai estar doida. Como que a pessoa vai agradecer uma coisa dessa? Eu nunca, meu Deus, isso aí. Se eu ver a pessoa, eu acho que eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer com ela. Eu falava assim. Exatamente. Porque hoje você fala, a vida da gente muda tanto. Assim, é uma coisa que, meu Deus do céu. Tipo assim, meu esposo faz coisas assim que antes ele. Assim, eu nem imaginava que ele ia fazer, que ele faria. Agora, esses dias mesmo, ele me ligou, me mandou uma mensagem dizendo que ele estava em outra cidade, dizendo que ele não ia poder me ligar, que estava tomando uma cervejinha lá com um amigo dele e tal. Uhum. Aí eu só, pra mim, estava tranquilo, né? Porque, meu Deus, se lá assim, eu já ia querer saber por quê, que ele não tinha tempo de ligar. E aí eu só falei, tá bom, então, meu bem, boa noite. Aí ele já mandou mensagem falando que por que eu tava frio, que foi me faz um vídeo chamada e tal. Aí eu, não, tá tudo bem, pode tomar sua cerveja aí com seu amigo. As coisas mudam, né, Laís? Fez um vídeo chamado e me mostrou com quem tava e tudo. Meu bem, tá tudo bem, pode ficar em paz, tomar sua cerveja. Tá tudo bem, eu já vou dormir. É isso mesmo, é isso Fiquei mesmo. chateada com isso, não. Eles agora que fazem, né, o processo para que a gente se sinta mais segura. Você não precisa estar pedindo, você não precisa estar... É isso mesmo. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? Por você estar aqui, por você compartilhar a sua história, que é sempre uma história muito emocionante de lembrar quem era a Thaís, né, no começo de tudo, e agora ver essa mulher aí com esse feminino brilhante, porque eu me lembro que quando a Laís veio nas primeiras aulas, ela estava sempre de cabelo preso, né, cabelo justinho, parecia que ela tinha acabado de limpar a casa. E agora te ver aí com todo esse feminino transbordando, né, trazendo essa sabedoria para dentro da sua família e mais, né, Laís, podendo passar tudo que você aprendeu para sua filha, para que ela não precise passar pelas mesmas dores que você passou. Isso, gente, para mim, assim, do fundo do meu coração, quando eu tive acesso a todo esse aprendizado, eu pensava, Manu, minha filha, não vai precisar passar por todo esse processo também. Minha querida. Isso é uma ajuda de saber disso. A gente tem certeza que a gente agora segue com mais sabedoria, né? Laís, um beijo, minha querida. Fique com Deus, viu? Que Deus continue aí abençoando a sua vida, a sua família, seu casamento. Amém. Que Deus abençoe você sempre também. Amém. Você é luz na nossa vida. Amém, querida. Um beijo, viu? Fique com Deus. Beijo. Tchau. Olha lá, parabéns para a Laís. E sabe, gente, eu sempre falo isso para vocês, né? Que o que difere a Laís, a Marília, a mim,
de vocês que ainda não superaram a dor da traição é o conhecimento. Porque se eu conseguir, se elas conseguiram, você também pode.